Dia 5, orando pelo seu trabalho. Tem dia, gente, que o difícil não vai ser trabalhar. Tem fases da nossa vida em que é muito fácil trabalhar, é muito satisfatório. Quando a gente está no emprego novo, quando a gente está ali para quase bater uma meta, quando a gente está conseguindo várias conquistas, quando a gente conseguiu aquela vaga que a gente queria, a gente fica muito entusiasmado e é muito fácil trabalhar. E quando a gente trabalha com o que a gente gosta, não é que a gente não cansa, mas a gente trabalha com mais prazer. E aí é muito fácil a gente só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar e não desfrutar. E hoje eu quero te convidar a orar para você também desfrutar do seu trabalho, ter descanso, ter prazer no seu trabalho. Eu lembro uma época em que a gente trabalhava e a gente abria a loja das 7h30 até às 6 e pouco. Era muito movimentado, era no começo, a gente estava muito jovem, muito animado. E eu lembro que um dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me leu um salmo, só que eu não lembro, gente, qual que era o versículo. Mas ela leu aquele versículo para mim, ela falou assim para mim, Suzana, Deus não é bobo. Deus, ele pode mandar o seu cliente na hora que você estiver aberto. Porque eu tava muito preocupada em, tipo assim, nossa, eu acho que eu preciso abrir mais tempo para poder atender mais gente. Ou às vezes eu pensava assim, nossa, se eu abrir meia hora mais tarde ou não abrir um dia, isso vai me prejudicar demais. Como se fosse uma coisa assim que fosse acabar com a minha vida. E aquela palavra, gente, no momento, me pareceu loucura. Eu pensei assim, essa pessoa não sabe do que está falando, porque essa pessoa não empreende e ela está falando aqui de uma coisa que ela não sabe. Só que com o tempo eu fui perceber que trabalho não é só sobre trabalhar e ganhar dinheiro, mas é também sobre desfrutar. Olha o que diz lá em Eclesiastes 7,14. Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheçam que ambos vêm de Deus. E lembre-se de que nada é garantido nesta vida. E tem um outro capítulo também, que é o capítulo 9, o verso, que diz assim: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tem muita gente hoje que eu vejo que está muito cansado do trabalho, murmura muito, não tem uma perspectiva de melhora sobre o trabalho, porque só trabalha, não desfruta. Tem muitos motivos de por que as pessoas não desfrutam, né? Às vezes é por falta de organização financeira, às vezes é porque a pessoa simplesmente gosta tanto ali daquele trabalho que ela se empolga em só trabalhar. Hoje tem até um termo que a gente reconhece como workaholic. Às vezes é porque a pessoa tem um sonho muito específico e ela trabalha muito para conquistar esse sonho. Só que a gente tem que parar para pensar também que a gente tem que desfrutar das coisas enquanto a gente está no processo para chegar onde a gente quer chegar. Porque nós nem sabemos se nós vamos chegar. Hoje, às vezes, eu tô aqui com quase 30 anos, trabalhando e tal. Meu sonho é isso, meu sonho é aquilo, vou trabalhar muito para eu conquistar. Tá, mas vamos supor que eu só vou conquistar isso com 50 anos. Talvez eu chego lá com 50 anos, eu não tenho a mesma energia que eu tenho hoje. Eu já talvez não tenha as mesmas pessoas que eu tenho hoje na minha vida. E aí, o que que aconteceu? Eu só trabalhei? Eu não desfrutei? Toda vez que você disser sim para uma coisa, você vai estar dizendo não para outra. Então, tenha equilíbrio para você trabalhar, mas também desfrutar. Se você só trabalhar e não desfrutar de nada, você vai chegar no fim da vida e vai falar: meu Deus, eu trabalhei à toa. Agora, se você mantém uma vida equilibrada, eu acho que você vai ter muito mais satisfação no percurso. E o percurso também é uma parte importante da história. O fim das coisas é importante. Quando você conquistar as suas coisas tão sonhadas, você talvez vai ficar muito feliz. Mas e o percurso? E o todo dia ir para o trabalho? E o todo dia acordar cedo? E o todo dia ter que falar não para várias outras coisas que não condizem com o que você está vivendo? Enquanto você está trabalhando, encontre satisfação. Eu tive 12 anos de loja, gente. E todos os dias eu tinha que encontrar uma motivação, um ânimo, um propósito para aquele dia. Não podia focar somente no meu plano final. Eu tinha que estabelecer mini metas para eu ir trabalhando em cada uma delas até eu chegar
no final desse ciclo. Tem muitos personagens bíblicos que eles tiveram bons começos, mas não tiveram bons finais. E na vida, a gente vê que tem várias pessoas que às vezes elas começam as coisas, não terminam, começam as coisas e empolga tanto em fazer aquilo que perde várias outras coisas da vida. Para se analisar, assim, a gente não pode ficar comparando a nossa vida com os outros, mas a gente tem que analisar as histórias dos outros e ver o que faz sentido para nós. E quando eu paro para pensar em tanta gente que às vezes trabalhou tanto, mas desfrutou tão pouco da vida, da família, de viagens, eu penso, Deus, eu quero equilibrar melhor essas coisas. Não é porque você ficou um dia sem trabalhar que a sua vida tem que virar uma bagunça. Se organize, ore, aprenda sobre gestão financeira, faça um investimento, uma previdência privada para você poder ter mais segurança, para você poder desfrutar. Talvez você faz várias parcelas para comprar um carro, uma casa, mas você não faz parcelas para você desfrutar da vida. Então, para encerrar esses 5 dias de oração, orando pelo seu trabalho, que ainda são poucos, né, gente? A gente tem que orar todos os dias, enquanto a gente trabalhar. Eu quero encerrar falando sobre desfrutar com Deus. Porque eu quero muito que você desfrute dos frutos do seu trabalho. Pai, eu te agradeço por esses 5 dias de oração, te agradeço por cada pessoa que assistiu cada um desses vídeos. Eu espero que essas palavras, elas façam sentido na vida delas e façam bem e não mal. Eu espero que elas desfrutem, Pai, dos frutos dos trabalhos delas, independente do que elas trabalham, sejam médicos, advogados, sejam pessoas que trabalham na área da beleza, ou talvez também com mídias, de internet, que elas possam desfrutar, que elas possam nesse caminho conhecer pessoas, que elas vão abençoar a vida delas e que elas também serão abençoadas através da vida dessas pessoas, com boas amizades, com bons relacionamentos. Pai, nós te consagramos o nosso trabalho, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, pedimos que o Senhor venha nos direcionar, se tem algum curso que nós devemos fazer, algum livro que nós devemos ler, alguma coisa, Jesus, que nós devemos aprender, que o Senhor nos direcione, Pai. Nós queremos trabalhar para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.